2236-3755. Hospital Clínico de Correias. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Estamos entrando em sua casa ou no seu veículo de transporte, ou enfim, no seu trabalho, onde tiver uma televisão. Estamos aí levando a paz que a doutrina espírita nos propicia. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos vinculados a outras religiões, mas temos dogmas para cumprir. E os dogmas, quase todos eles são dogmas exatamente porque eles são irracionais, né? Não correspondem à lógica. E nós somos seres humanos essencialmente lógicos e racionais. Era necessário que realmente viesse a doutrina espírita ao mundo nessa época. Porque numa época em que nós vivemos reconhecendo o mundo que ainda é infinito, não conseguimos chegar ao final das galáxias, são bilhões de galáxias, mas nós reduzimos as coisas a uma facilidade muito grande para ir para o reino espiritual e lá viver, enfim, para crescermos como espírito. Já a doutrina espírita ela é clara a respeito e diz: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, porque a doutrina espírita é essencialmente racional. Por isso que teve que esperar tantos séculos para poder aparecer, que tinha que já estar com os elementos necessários e indispensáveis. Mesmo assim, na época do senhor Kardec, nós não tínhamos, ou melhor, não existia a informática e a fotografia tão avançada como está, a transcomunicação instrumental que temos hoje entre os desencarnados e os encarnados não poderia pensar nem como sugestão. Se pensava usando os médios, aqueles mesmos médios que eram usados no Antigo Testamento. Absurdo? Não. É uma questão de conceituação e estudar livremente. Veja só, no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, nós encontramos a seguinte informação. Antigamente, em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. As revelações que vinham não eram através de profeta, no sentido amplo, mas era através de vidente, só que mudou a forma. Bom, voltou a ser através de vidente, mas hoje com a ajuda da internet, hoje com a ajuda da tecnologia, hoje com a ajuda do estudo dedicado e comparando tudo com a razão. Então a doutrina espírita, quando é assimilada por alguém, ele até nem gosta de discutir com outros, porque a gente parte de uma lógica tão agradável, está de acordo com a ciência. É o que nós vamos ver hoje, como nós vemos, por exemplo, a respeito da reencarnação. Mas isso é um assunto mais à frente. É que estamos pedindo, se você concorda em nos ouvir, nós não atacamos outras religiões, nunca. Temos nossos princípios que divulgamos, isso sim. Mas, como para a doutrina espírita não é indispensável ser espírita, não. As demais religiões também salvam, desde que seja um homem que ama a Deus, homem ou mulher, ame a Deus. E ao próximo como a si mesmo, se dedica à caridade e saiba perdoar tanto quanto possível, conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, está tudo bem. Assim, diante disso, depois do que falamos, vamos começar aqui com o nosso amigo Vec Miller. Tudo bem, Vec Miller? Muito bem, o senhor. Desculpa falar um pouco mais de tempo, mas pelo assunto que nós vamos ver, tendo visto o que vai se passar, então já fiz essa introdução para mostrar. Está tudo em paz, então? Ótimo. Então muito vamos bem. lá, começa aí com a nossa Alô, rotina. pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras ao vivo, às 10 horas. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas. Aos sábados, às 18 horas. E também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos sugestões, reclamações e perguntas, claro, façam-nos. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com e pode ser acessado também agora pelo Facebook. É só digitar lá em cima, tudo junto que eu vou dizer,
TV Cidade de Petrópolis. E também pode ser visto o programa através da internet www.tvc16.com. Então, vamos agora às leituras, não é isso, Gama? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha, do livro Rumo Certo, tá certo? De Francisco Canto Xavier, através de Emmanuel. Título: Tentação e Virtude. Quando a criatura retém enorme fortuna, podendo claramente desmandar-se na avareza, aplicando-se tão só ao gozo pessoal e procura utilizá-la no progresso e no bem-estar dos semelhantes. Quando a pessoa dispõe de autoridade para manejar o seu exclusivo proveito, a influência de que desfruta, mas, ao invés disso, busca empregá-la no auxílio aos outros. Quando um homem ofendido se vê com meios suficientes para vingar-se, pela forma que julgue mais razoável, e perdoa de coração a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar. Quando alguém já fez por outrem todos os benefícios que se lhe faziam possíveis, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta e prossegue amparando esse alguém na medida de seus recursos, sem exigência e sem queixa. Em verdade, semelhantes companheiros terão vencido as melhores tentações que lhes assediavam a vida. Todos nós, espíritos ainda em elevação e resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, em cuja vivência temos caído de outras vezes. Isso acontece porque, em muitas circunstâncias, as nossas provações assumem, na escola humana, a forma de testes indispensáveis. Há quem renasça ostentando atrações físicas para superar a inclinação para o desregramento. Portanto, um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência, retendo múltiplas titulações acadêmicas para subjugar a propensão para o abuso, exercendo encargos difíceis em causas nobres da humanidade para extinguir o impulso de traição ou deslealdade. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior, nas tendências inferiores nas quais já faliu em existências passadas, e apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetirmos as operações do bem sobre o mal que nos procure tantas vezes quantas sejam necessárias, mesmo além do débito pago ou da mancha extinta. Fácil, por isso, reconhecer que, sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. E assim será sempre, de vez que toda inocência será levada hoje, amanhã ou depois ao cadinho da luta, a fim de que não permaneça na condição de flor improdutiva no vaso lindo, mas inútil da ingenuidade. Maravilha! Esse texto eu achei muito interessante, tá? Porque ele está falando aqui quando a pessoa retém fortuna, quando dispõe de autoridade, quando o homem se vê
ofendido na sua honra. Enfim, quando alguém já tem dinheiro, condições sociais, então esse alguém vai ser testado, recebeu tudo isso, o que você vai fazer com isso? Você vai passar direto por aqueles irmãos que sofrem sem nada a fazer? Quer dizer, nós estamos ainda em evolução, então as nossas provações estão para isso, aí a gente renasce nessas condições. Por que eu estou falando de renasce nessas condições? Eu preferi esse tema hoje. Exatamente que nós vamos falar de uma coisa simples, Perfeito. Das missões e das ocupações dos espíritos. Então isso aqui já dá uma ideia, né, daquilo que nós vamos falar. Como uma coisa se encaixa na outra, Perfeito. escolhemos esse propósito. Tá? Excelente. O senhor vai comentar sobre os núcleos espíritas ou vai deixar mais para mais Eu tarde? deixaria para mais tarde. Tá Afinal bem. de contas, esse é algo mais específico. Tá? Perfeito. Por favor. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos na segunda parte, que contém e é dividida em 11 capítulos. Nós estamos no 9º, cujo título geral é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O título do estudo hoje é Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Vamos lá. Antes que você então fazer a pergunta, mas nós já estamos abordando esse tema no último encontro. Só que acontece o seguinte, quando a pessoa me procurou, disse, eu gosto de ver o programa, mas você está tocando e vai passar para outras coisas, naquilo que mais nos interessa. Por quê? Todo mundo quer saber o que acontece após a morte. Que simplificavam a vida no passado, dizendo assim, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Acabou. Não interessa se você é um homem homem ou mulher de muita cultura, de muito estudo, de muita caridade. Não, se você foi beneficiado por essa ou aquela circunstância durante a vida, então está resolvido, vai embora, Deus não quer saber disso. Ora, Deus é justo, Claro. infinitamente bom e justo. Então não é possível que isso fosse assim, ou seja, uma pessoa que teve todas as condições de ser assistido por autoridades religiosas, qualquer que seja a religião, até o fim da sua morte, comparando com outro que nunca teve conhecimento de coisas, nem sabia que existia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como você vai comparar? Como é que Deus fez isso? Então, cada um de nós foi recebendo instruções durante os séculos e milênios, de acordo com a nossa capacidade de compreensão e também pela evolução material, porque não se tinha livro. Na época em que foi escrito o Evangelho, ou os Evangelhos, basta mostrar os Evangelhos de Nag Hammadi, quantos são, mais de 100, e não obstante isso, ficamos com 4 Evangelhos que foram publicados décadas depois da morte de Jesus. Então é interessante que nós voltemos ao assunto, conforme esse telespectador pediu, aliás, essa telespectadora pediu, exatamente porque isso é o que todos nós vamos passar, sem exceção. Perfeito. Pode ser o homem mais rico lá dos Estados Unidos ou da Europa, com a pessoa mais pobre aqui do Brasil, não tenha dúvida. Nós vamos passar pelo mesmo caminho. Perfeito. E lembrando bem, o que nós vamos abordar, não esqueçam os nossos amigos telespectadores. O espírito tem que evoluir em ciência e em moral. Então, se hoje temos, pela reencarnação, se hoje temos aí Einstein, com o conhecimento que tinha, infelizmente desencarnou, seu cérebro era tão importante que guardaram, não. Mas então, enfim, infelizmente ele desencarnou, mas ele era um grande físico, incontestavelmente. Sim. Mas ele vai ter que reencarnar para desenvolver também a parte moral. Então, como é que foi o desenvolvimento da parte moral? Justamente aprendendo a dar, a conviver, a perdoar. A essência da doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Tá? Perfeito. Então podemos agora entender as perguntas. Perfeito. Tá? A primeira pergunta: qual a missão dos espíritos encarnados? Ora, são inúmeras. Citar todas aqui, o programa não vai dar tempo. Então, nós temos que dizer o seguinte: vamos ser práticos e objetivos. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, vamos ler primeiro a pergunta 132, Beck Miller, do Livro dos Espíritos. Porque ele se repete em determinados pontos, é a pergunta 132. Leia a pergunta e a resposta. 132. Olha só. Qual o objetivo da
encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos são criados simples e ignorantes, porém, para a perfeição. Perfeito. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Veja que isso aí praticamente respondeu tudo. Porém, nós vamos agora à pergunta 573, vamos ler lá, Vecmília, porque aí ela ler também. Aí nós já vimos, então, que é necessário, ou você está passando por missão, ou você está passando por expiação. Já é uma coisa mais justa. A expiação não vem por acaso. Bom, a pessoa que nasceu, digamos assim, com um retardamento, ou sem as pernas, não pode ser comparado ou com retardamento mental, não pode ser. Ele existe, mas não pode dizer que ele recebeu as coisas igualmente de Deus. Para receber igual, ele tem que reencarnar normal. Normal. Senão Deus não é justo. Começa a coisa a se impactar aí. Então vamos lá, pergunta 573, por favor. Leia a pergunta e depois, com a calma que você faz, a resposta. Perfeito. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução de desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a missão, a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então vemos, as respostas são mais ou menos as mesmas, abordada por outro ângulo. Então o que acontece é que o espírito vem ou com a expiação, que portanto é resgate, ou então ele vem como missão mesmo de fazer ele evoluir e outros. Mas principalmente se ele estiver na condição de ter um tutelado, ou seja, se ele é um anjo da guarda, para usar o termo que se usa em outros anos, é o espírito mentor daquele encarnado, ele evolui e o outro evolui também. Ele evolui porque ele está naquela missão de ser hoje o mentor daquele encarnado. É uma das formas. E o outro, exatamente porque está recebendo aquelas lições ou aquele acolhimento, e em função disso ele também evolui. A missão é importantíssima. O outro é expiação, é quase que resgate. Resgate de quê? Se você tem uma vida só, não há resgate. Apenas tentar explicar como é que Deus teria feito isso. Agora, se você tem muitas vidas, é claro que se poderá reencarnar. Daí a beleza da reencarnação, que até os grandes filósofos aceitavam. Perfeito. Porque tem lógica. Não tinha prova, mas admitiam que era racional. Perfeito, perfeitíssimo. Aliás, eu estou, por orientação sua, e o senhor está fazendo também, a reencarnação, o elo perdido, da dona Elizabeth Prophet. Eu estou revendo novamente ali e ela executa, coloca no papel muitas situações maravilhosas sobre a reencarnação. Então nós estamos no mesmo tema atendendo o pedido desse telespectador que diz, bom, isso todo mundo vai passar, volta a isso, não vai à frente não, esclarece melhor, para a gente entender o que se passa após a morte. Perfeito. Né? Como vimos aqui rapidamente, o caminho é esse, mas demora.
Perfeito. Existem espíritos que têm missões diversas e muito importantes? Eles lutam para cumpri-las encarnados ou desencarnados? Encarnados ou desencarnados, as missões são feitas. Quem faz a missão para fazer alguém evoluir? Encarnado, olha, é o papai e a mamãe. Pergunta 208, 582, etc. São muitas de O Livro dos Espíritos que mostram que é missão dos pais. Aí, nesse caso, ele está encarnado. Amanhã ele desencarna, ou ele vai assumir a condição, quando possível, de mentor daquele que foi seu filho, ou outro vai cumprir. O pai ou a mãe normalmente não seriam ideais para ser mentor, um desencarnado, cuidar do filho encarnado. Porque aí ele ia minimizar as faltas do filho. Exatamente. E ele não pode fazer isso. Então ele tem que ser fora do contexto familiar. Perfeito. Mas é uma missão e dá os melhores resultados possíveis. Perfeito. A grande dificuldade é daquela pessoa que adotou, porque lhe ensinaram uma religião, ele então tem medo de consultar o que se passa, na verdade, nos ensinamentos de outras religiões. É uma contradição. É como se a pessoa dissesse assim, olha, eu não quero aprender a ler nem escrever nada, porque eu sei que tem muita gente que não lê, não aprende e vive assim muitos anos. Um contrassenso. A pessoa tem que aprender a crescer, né? Física, mas também materialmente e principalmente espiritualmente, do ponto de vista de ética e de moral. Se não faz isso, que adianta? Fica a pergunta que nós temos que fazer o primeiro intervalo. Voltaremos em 1 minuto, que o nosso amigo André está lá esperando a gente, tá? Voltaremos, até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez, ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos direto às perguntas e à nossa conversa. Perfeito. Existem espíritos que se imiscuem em nossos prazeres e também nos nossos trabalhos? É estágio do espírito de pouca evolução que fica rodando aí na Terra. Ele é um espírito terra-terra. Imiscuem sim. Nós não vemos na Bíblia inúmeras vezes Jesus expulsando espíritos que ele chamava imundos, né? E teve um que, cá entre nós, teria projetado em cima de uma manada de porcos, o que não acontece, porque o espírito não entra em porco. Mas, enfim, os porcos podem ter se assustado e correram, tudo bem. Mas, de qualquer forma, Jesus expulsou espíritos imundos, tá? Era a expressão que se usava antigamente. Não digam que não, porque está cheio disso, no Antigo Testamento também. Nós vamos lá, como já falei aqui antes, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Portanto, os profetas que estão na Bíblia toda eram simplesmente videntes, e são videntes hoje aqueles que recebem essas informações do mundo espiritual e colocam no papel.
eles são chamados hoje de médiuns videntes, que não são só videntes e não só outras denominações. É médium vidente, igualzinho está no Antigo Testamento. E nós vamos achar curioso, porque quando nós vamos a Paulo chega a citar até os dons espirituais. Exatamente, Na primeira epístola aos Coríntios, 12. capítulo 12, não tem como. Eu acho interessante, como é que você pode dizer que não acontece se está escrito ali? Isso me deixa realmente perplexo, porque é bom de estar com a verdade, porque aí é racional. Sim, você pode fazer experiência. Perfeito. Quando não é, você diz, isso é dó, que o meu pulo fora que eu não tenho explicações. Cada um está no estágio que lhe é próprio. Que lhe é próprio. Então, na Terra, entre os encarnados, há pessoas absolutamente ociosas, que não querem evoluir. Serão castigados por tomarem tal iniciativa, isto é, de nada fazer? Claro que serão punidos por eles mesmos. Sim. Porque eles vão para um lugar tão ruim que no final, por misericórdia, ou ele consegue ou vão conseguir para ele, porque certamente tem amigos espirituais, e aí vão conseguir que ele reencarne para ele perder aquela ideia de ficar à toa. Isso não progride ninguém, né? É sempre importante dizer o seguinte, se nós aceitamos qualquer ensinamento e não pesquisamos, o mundo vai para trás. E, no entanto, por que isso não acontece em relação às religiões? Não sei. Eu não consigo entender. Porque os automóveis progridem, eu lembro dos carros lá de da década de 30, da década de 40, nossa, não é só por causa da guerra, não, mas eram uns carros velhos danados, né, para andar, motor de fio. Evoluíram até a maravilha que tem hoje em dia os aviões, né? Desde Santos Dumont para cá. Olha que maravilha de evolução. É só no conceito religioso que nós temos que ficar parado no tempo e no espaço? Por quê? Não. Se nós temos as revelações todas aí. Hoje até através da TCI, Transcomunicação Instrumental. Isso. Cujo descobridor foi condecorado pelo Papa. Então vamos em frente. Vamos em frente. Existem missões importantes dos espíritos encarnados que sabemos são difíceis de cumprir. Foram predestinados para cumprirem missão tão difícil? Claro, cada um de nós vai cumprir de acordo com aquilo que ele pode cumprir e pode falhar. Na maior parte das vezes até falha, outros o substituem, mas não tem jeito, tá? Porque a evolução está em todos nós. Nós temos gente ainda desde o estágio primitivo até o estágio mais evoluído da mente humana. Consequentemente, para ajudá-los a progredir, a reencarnação vem ao alcance deles. Se ele, por exemplo, foi um beneficiado, como existem médiuns por aí extraordinários, e podiam fazer muita coisa ou na arte da cura ou da revelação, porém se perdem pelo caminho, por causa de sexo, por causa de dinheiro. E aí, gente, o que vai acontecer com eles? Vão repetir aquilo todo. Já não terão mais esses dons. Agora vão repetir a ausência daquela experiência de uma outra forma. Né? Aquilo tudo que conquistaram dessa ou daquela maneira, porque há gente certa e gente errada, cabe-nos a nós separar o joio do trigo, Jesus é claro a respeito, e então, analisando, seguir em frente. Por isso, o Divino Mestre, na hora da sua morte, o que ele disse? As últimas palavras, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perfeito. Poderá um espírito desencarnado ou encarnado falir na sua missão? Tanto encarnado, como pai, como mentor, ou como mãe, ou mentora, isso acontece encarnado como desencarnado, orientando. Então, através disso, os espíritos encarnados têm esta missão. Por isso, Vecmir, eu tenho insistido tantas vezes, conheço de qual é a tal história. Começa a pergunta 208, 582, 385. Por que isso acontece? Porque são muitas as perguntas em que insistentemente a espiritualidade vem dizendo para nós, né? Que os pais e as mães têm por missão fazer tudo o que for possível. Se você tira aquele espírito do caminho errado, um espírito qualquer, tá? Qualquer no sentido de qualquer pessoa, não que fosse melhor ou pior. Então, de qualquer pessoa
e você consegue fazer dele um espírito maravilhoso, caridoso, compreensivo, amoroso, né, obediente, cumpridor das leis humanas e das leis espirituais, é claro que a sua missão foi atingida maravilhosamente. Nós temos até um livro espírita, eu não vou fazer a propaganda dele aqui agora, que eu teria que falar muito, mas que um espírito vai tomar o corpo de uma mulher, né, lá de Emmanuel daquela época, então vai tomar o corpo de uma mulher, é da série que o Chico recebeu. Então, você não precisa mais reencarnar na Terra, mas eu vou lá para ajudá-la. E aí, ela vem, toma um corpo, ajuda, e quando desencarna cheia de luz, porque atingiu a finalidade dela. Perfeito. Que grande missão, você salvar uma pessoa para toda a eternidade, nossa, que missão grandiosa. Perfeito. E o interessante dessa história que o senhor Gama acabou de dizer era o seguinte, que a espiritualidade alertou essa senhora que iria reencarnar, cuidado, porque você pode falhar, porque é muito dura isso que você está se propondo. Mas ela foi perseverante e conseguiu. Isso é muito bonito. A gente vê que luta se faz, às vezes, não uma, às vezes 2, 3 reencarnações fazendo a mesma coisa, para tentar obter o resultado. Exatamente. Né? Perfeito. Imaginemos assim, um dos homens desses que foram conquistadores, ou que tentaram, através das armas, conquistar alguma coisa, e pega um espírito desse difícil, se alguém atende a missão, ele vai reencarnar noutra condição, mesmo assim ele vai lembrar daquele passado, ter ideias, vai apresentar aquilo tudo, e ele então se modifica para o bem. Que missão gloriosa. Isso. Nossa. Seu Gama, só para tirar uma dúvida sobre essa missão, falir a missão dos desencarnados. Nós podíamos colocar, não falir, mas errar. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Porque no livro Nosso Lar, tem a tia de Lísias que desencarna com problemas de saúde e tudo mais. E aí ela fica desesperada lá no plano espiritual e querendo vir ver o noivo. E o que ela faz? Eles dizem, desta cidade não tem permissão ninguém de sair sem autorização. E o que ela faz? Ela erra e sai fora dos muros do nosso lar. E aí o que acontece? Quando ela volta? Quando ela volta, Lísias percebe a dificuldade que ela estava, e aí tem uma coisa que o livro não diz. Com certeza ela deve ter pedido, por favor, me ajudem, eu errei. E Lísias vai lá, é isso, é nesse sentido mesmo? É nesse sentido, exatamente isso, quer dizer, essa ajuda é antes e depois da morte. Às vezes um espírito, por amor a outro, faz todo esse sacrifício. E se faz isso espontaneamente por outro, é muito importante. O difícil disso aí é você encontrar, por exemplo, papai ou mamãe que julgam os filhos sempre perfeitos. Esse não pode ser o mentor. Com certeza que não. Então ele vai ver, meu filho não erra, minha filha não erra. Os outros erram, mas isso aí é porque é má interpretação. Pode estar tendo, então eu não quero essa conversa, mas não resolve. Na verdade, educar às vezes é dizer não. Dizer não. Muitas vezes. Perfeito. Tá? Para corrigir, senão você não corrige. Com certeza. Vamos prosseguir. Que consequências advirão para um espírito que falhar na sua missão? Ele vai ter que reencarnar de novo e cumprir aquela missão. Porque a missão pode ser imposta em determinadas circunstâncias para a pessoa evoluir. Isso. Porém, se ela não é imposta, sendo ou não, e o espírito aceitou, porque imposta no sentido de que ele vai reencarnar de qualquer maneira, quer ele queira ou não. Perfeito. Agora, aí ele vem com essa coisa, essa missão para fazer encarnado. Então ele é ajudado. Eu lembro sempre aquela história, né? Por que a espiritualidade conseguiu, o Chico Xavier, já contei aqui várias vezes, Chico Xavier, numa duas passagens pela favela lá em Uberaba, ele então foi abordado por uma mulher e que disse para ele, meu filho nasceu sem os braços, cego e surdo, mas ele consegue se movimentar,
Então, agora, os médicos dizem que vão ter que cortar a perna dele. Vai ter explicação para isso na ciência ou na doutrina espírita? Chico diz, eu não sei, peraí. Emmanuel, que estava perto, foi verificar, como sempre assistindo o Chico, foi verificar e tempos depois, mas ainda dentro das mesmas horas, voltou e disse, olha, esse espírito se suicidou nas 10 últimas vidas. Então, em função disso, ele pediu antes de encarnar que se ele tentasse se suicidar mais uma vez, cortasse as pernas dele. Então, por misericórdia, cortou-se as pernas dele. Então, às vezes, até o sistema é um pouco, digamos assim, objetivo, causa mais sofrimento. Mas, caramba, com tanto suicídio, o que a pessoa espera? É uma revolta contra Deus. Só que, Vecmir, nós temos que encarar isso como nós somos filhos de Deus. E fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Quer queiramos, quer não, nós seremos perfeitos. Atingiremos isso com muito sofrimento ou com pouco sofrimento. Sabe? Isso é indispensável e necessário. Até na parte material, quando você sofre e luta para tentar uma universidade. Passa e vai exercer aquela profissão, nem sempre bem remunerada. Mas foi a escolha dele, aí tem que seguir. Então, o que você plantou, disse Jesus claramente, isto que tu semeias, isto também ceifará. Não tem jeito. Exatamente. É uma maravilha, gente. Eu fico extasiado, eu fico contente em ver como é que a misericórdia de Deus nos ajuda a cada momento quando a gente falha. Diz assim, Luiz, você errou. Mas não tem problema, daqui a pouco vai aparecer uma situação em que você vai poder resgatar o que você errou. E assim nós vamos. Se não for nesta, vai ser numa outra. E aí, numa outra, vai ficar pior. Por quê? Você tem as coisas que você tem que fazer na próxima, mais o que você deixou para trás nas outras. E às vezes, na seguinte, pode ficar, às vezes, mais pesado. Mas sempre existe uma mão amiga estendida para ti, vindo de nosso Pai Eterno. É isso aí. Vamos lá. Se a missão de um espírito é importante, o espírito que deverá cumpri-la terá maiores méritos? Claro que se ele cumprir integralmente, ele será recompensado, tem maiores méritos. O problema todo é o seguinte, não está dependendo da missão dele, mas sim do tutelado. Certo. Uhum. Tá? E às vezes, a gente só vai pelo caminho da dor. Não tem outro jeito. Às vezes nós não cuidamos dos dentes, mas vamos parar lá no dentista, né? Vamos sofrer. Às vezes abusamos de alimentos que vão destruir o nosso corpo físico aos poucos. E aí o que acontece? Depois não reclame, porque virão problemas diversos ao longo do corpo. Nós somos recomendados quase que diariamente para fazer exercícios, mas às vezes não fazemos. Vamos resgatar isso. Os médicos afirmam, você tem que fazer exercício. E ele não faz, de repente, ele vai querer fazer exercício, mas agora a única coisa que ele tem que fazer é lutar na cama, até esperar a desencarnação. E nessa altura não terá cumprido a sua missão, praticamente. Perfeito. Me lembrou agora essa pergunta dos maiores méritos, exatamente a parábola dos talentos. É distribuído talento para cada um. Para cada um. E o último... Aquele que recebeu um talento só não quis nada com a coisa. Exato. Eu guardei, escondi para dar para o senhor. Disse, mas você recebeu o talento e não fez nada. Eu simbolismo ali a palavra talento. Exatamente. Então deixa cada um receber. E você não fez nada do talento que você tinha. Imagina uma pessoa que recebeu como talento uma belíssima mediunidade que fez. Não fez nada. Não fez. Nada fez. Gozou a vida, quando desencarnou, o que ele comprou? Um problema. O que você fez quando encarnada? Não fiz nada, pronto. Mas também não fiz o mal, exato. Também. Não fiz o bem nem o mal. Deu por sorte, porque o que você não fez já é um mal. Exato. Aí, justamente, o último, quanto mais que você tenha, mais lhe será dado. Exatamente. Às vezes nós espíritas, não compreendemos exatamente o que acontece com determinadas pessoas. Há pessoas que têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que se ele gastar R$1 milhão por dia, no final do ano, tendo em vista que está entrando mais dinheiro ainda, ele não vai conseguir
Gastar. É inacreditável. Mesmo assim estão apegados aos dinheiro, quando tem tanta gente no mundo inteiro morrendo de fome. Né? Perfeito. Infelizmente é assim. O ser humano é assim. Ainda, mas vamos mudar a nossa psicosfera para o bem. Vamos lá. É Deus que determina qual o espírito que fará determinada missão ou quem determina? Não é Deus. A gente tem que perder essa coisa interessante. Nós, seres humanos, criamos uma coisa. Claro que tudo depende de Deus, mas pela nossa própria consciência, pela nossa capacidade de raciocinar, Deus não vai tomar, ele pessoalmente, determinadas providências, ele não seria perfeito, né? Que é Deus? Inteligência primária, causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é causa primária, nessa inteligência que ele tem e que criou tudo isso, ele vai executar algum tipo de trabalho. Se ele prefere que os santos ou espíritos puros cumpram, que se faça. Que se faça, com Tem certeza. alguém para fazer, não ele necessariamente. Então nós temos que nos humilhar e aceitar que nós temos guias espirituais, uns mais avançados, outros menos avançados. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Querer que Deus, Criador do universo, que tem galáxias para tomar conta, tem buracos negros evoluindo. O ser humano não sabe o que é aquilo, não consegue ver o infinito do universo. Por maiores que sejam os telescópios que estão no espaço, não chegam ao final. E vai querer pedir a Deus um favor pequeno? Olha, os espíritos poderão executar isso, porque sabem o que Deus ajudaria ou não, conhecem a lei perfeita como ela funciona. Não através de favores, mas através de duras expiações. Perfeito. Como resgate. É como se diz, a cada conhecimento de acordo com o seu grau evolutivo. Claro. Não adianta dizer o que é um logaritmo para um selvagem, porque com certeza ele não vai nem saber o que é. Ele está ali para a sua sobrevivência. Tá certo? É por isso que não há menosprezo em as pessoas exercerem funções modestíssimas. Sim, pelo perfeito. contrário, se ele faz aquilo com simplicidade, com dedicação, cumpriu a sua parte, ele cumpriu muito bem a missão no estágio que lhe é próprio. Porque são infinitos estágios, infinitas as missões. Basta um pai ver. Ele teve o filho, bom, e agora o filho vai ser o quê? Né? Porque ele pode ser muitas coisas e escolher. E o pai vai ter que ir junto, está naquele barco. A missão dele é encarnado, para levar aquele filho, ele tem que caminhar. Então, às vezes, não consegue convencer o filho daquilo que tem que fazer. Mas até mesmo convencer o filho que ele tem que deixar de ser materialista e entender que a vida continua dentro de, digamos assim, princípios éticos e morais. Perfeito. Né? Às vezes não compreende, então o resgate se complica. Não por culpa do mentor, mas do encarnado. Porque usou mal o livre-arbítrio. E existem desencarnados que ficam lá séculos e séculos no mundo espiritual, Exato. porque eles mesmos, desencarnados, embora não aceitam a realidade que vivem. É curioso. É interessante. Nas obras de André Exato. Luiz, a gente vê isso. Né? Exato. Nós agora lembramos novamente, nós já falamos no programas anteriores, de uma entidade chamada Gregório. Nossa. Ele comandava, entre aspas, uma cidade de espíritos inferiores. E ainda mais, ele precisava dos poderes psíquicos relativo a uma encarnada. Por isso que ele não queria deixá-la. Mas interessante, os espíritos, sabendo dessa falha no caráter dele, exatamente. localizaram-na. E até fazer o nome dela citado perto dele, ele tremia. Ele tremia, né? Exatamente. Depois, então, a coisa evolui até que ele se modifique, preparando-se para encarnar. Que karma que ele vai vir. Com certeza. Então, vamos lá. Está lá nos livros de André Luiz. Exatamente. Mas nós precisamos... Os livros de André Luiz, antes de mais nada, perdão, só para explicar. A vida no mundo espiritual, ou seja, se você ler do primeiro ao último livro, de acordo com a data que ele foi recebido, você vai ter uma noção do que se passa no mundo espiritual, que nós aqui lutando, estamos tentando fazer em 2 ou 3 programas. Perfeito. Tá? Mas nós temos que fazer um segundo intervalo? Temos que fazer de intervalo, então voltaremos em 1 minuto. Até já.
As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque Espírita. Então vamos às perguntas. Existem espíritos encarnados que falham em suas missões, embora dotados de grandes faculdades. Como explicar isto? Bom, eles vão repetir a experiência, falharam. Isso acontece com todos nós. Acontece também entre os desencarnados, né? Que estavam cumprindo a missão, como por exemplo, orientar um espírito para ele fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas o encarnado se perdeu, a missão dele foi também prejudicada. Claro, se eu venho como mentor de alguém e esse alguém falha na missão dele, eu também tenho responsabilidade disso, que eu não consegui convencer aquele irmão que ele tinha uma missão importante. Mas nesse caso aí, o mentor dele não fica tão agravado com relação ao seu tutelado de ter falhado. Não, porque se ele orientou, fez tudo que era possível, a responsabilidade não, você exclusiva fez. Do encarnado. Muito agravado isso na consciência do encarnado e do desencarnado. Perfeitíssimo, que maravilha. A paternidade ou maternidade pode ser considerada como missão? Bom, Vecmir, aí eu digo para você o seguinte, já falamos aqui hoje mesmo. Isso. É a pergunta 208, 582, 385, e vai por aí afora. São muitas perguntas que dizem que é missão dos pais, tá? Preparar o filho, sobretudo para ser honesto e digno. Isso é bom, tá? Os pais, então, passam por inúmeras dificuldades. E quanto mais evoluídos os pais, mais espíritos pesados, difíceis vão encarnar perto dele. Porque é lógico, isso é uma missão difícil. Sim. Você faz até certo ponto, depois você já não tem mais alçada. Entendi. Mas nós vemos sempre que a espiritualidade diz assim, se ele aceita a missão, tá, o outro não cumpre, a responsabilidade não é dele. Mas se ele não trabalhou o máximo possível para aquilo atingir, ele também será responsabilizado. Ah, tá certo. Tá? Entendi, tá certo. Então, mas se os pais tudo fizerem e mesmo assim o filho se transviar, serão responsáveis? Serão responsáveis, sim. Como eu já disse, ele fez tudo, mas existe aquele aspecto que o filho não pegou. Então, eles não serão responsabilizados totalmente. Sim, mas sim. Pela falha vão ter que repetir aquilo com outras pessoas, usando outras técnicas. E não e não no grau de intensidade que seria a Por primeira. isso, as nossas encarnações, elas são muito complexas. Quem não vai pelo amor, na orientação do pai, acaba indo pela dor. Entendeu? Então, por exemplo, se você se desespera perante a vida e parte dessa vida pela sua própria iniciativa, cuidado, que do outro lado você passou a dever em dobro. Então, aquilo que você tinha que quitar vai ser um sofrimento imenso no mundo espiritual durante, às vezes, décadas. Para só depois, então, ser atendido. Porque você, digamos assim, para o seu entendimento, o espírito, quando reencarna, ele vem com a quantidade de fluido vital para durar, vamos dizer, 80 anos. Mas se ele acabou com a vida, seja pelo abuso de drogas, ele acabou com a vida aos 60, ele ficou com 20 ainda de carga. E ele resgata, sofrendo no mundo espiritual, muita coisa
resgatando aquele erro. Perfeito. Porque o que Deus quer vai acontecer. Quer Sim, aquele, exatamente. Está escrito como se diz, não é isso? É. Vamos lá, porque assim tem que ser. Como podemos encarar a missão de um conquistador que fez grandes males? Pois é, a missão de um conquistador. Deram a ele poder para ele atingir esse e aquele ponto. Quantos a gente conhece? Nossa. Veja só que coisa curiosa. Vamos falar de Hitler um instantinho? O que era Hitler? Era um cabo. Na Primeira Guerra Mundial. Mas ele tinha um magnetismo tão poderoso, que quando ele começava a falar, todo mundo cumpria as ordens dele e aceitava o que ele dizia. Exato. Vejam bem, era uma coisa extraordinária. No entanto, o que ele fez? Né? Poderia ter feito coisas maravilhosas daquele magnetismo extraordinário. Não adianta dizer que ele não tinha, não, porque é evidente. É evidente. Você vê uma nação inteira se curvando a ele e levando a condições verdadeiramente absurdas, como, por exemplo, de achar que judeu não era gente. Podia matar gente, judeu, adulto, criança que acabou de nascer, que está com 10 anos, que está com 12 anos, porque eles não são gente. Por quê? Mas aceitaram. Exatamente. É que o magnetismo daquele homem fez o que fez. Isso. Então, evidentemente, mas o resgate dele vai ser muito difícil. É o que nós... Eternamente, não. Ele vai ter um resgate, talvez, de séculos. Perfeito. Mas vai chegar lá, como todos nós um dia chegaremos. Porque Deus quer assim, o que Deus quer vai acontecer. E aí nós vemos exatamente uma outra lição aí muito grande atrás. Se ele tinha todo esse magnetismo, de onde ele tirou aquilo? Foi nesta vida, ou naquela vida que ele nasceu? Ele era austríaco? Não. Isso com certeza está aonde? Já veio de outras vidas. Então você vê só o seguinte... Por exemplo, no caso citado do nosso irmão Hitler, que eu peço a Deus que ele, obviamente, tanto quanto puder, também, ajudar, por uma questão que Deus ele seja ajudado, mas, evidentemente, se não cumpriu bem a missão que tinha, tinha uma carga poderosa de condições para isso, é preciso levar em consideração que isso tudo vai ser ajustado. Aí vem a grande maravilha, que nós não podemos conduzir o resto do programa se nós não falarmos sobre ele, Vecmir. Então, perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, quando nós falamos isso, nós estamos no pressuposto que os nossos amigos telespectadores conhecem alguma coisa do que nós temos. Então, nós vamos lá, pegando ainda a Bíblia, tá? Nós vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. No versículo, se quiser, Vecmir, pega lá, o versículo 43 e 44, onde São Paulo, depois de discorrer com que corpo que a gente vai ressuscitar, é assim que ele usa essa expressão, aí ele fala então no versículo 43 e 44, ele vai dizer, assim como há corpo material, também há corpo espiritual, tá? Perfeito. E mais, ele vai para o versículo 50 e diz, você quer ler mesmo o versículo 50? Qual é o capítulo, seu É o capítulo 12. 12. Versículo 50, primeira epístola, tá? Ele vai dizer lá, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu estou errado aqui. Chegou lá? Não, eu pulei. Eu não... Primeira epístola aos Coríntios, é que eu queria ganhar tempo. Mas é melhor. Vai achando aí com calma. Isso. Então o que acontece? São Paulo diz isso. Ora, o que é esse corpo espiritual? É que São Paulo, em outro ponto da Bíblia, também não vamos procurar para não atrasar, São Paulo então teve um desdobramento, ele sai do corpo e vai ao céu, ele chama de terceiro céu, mas ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas eu fui, então ele não foi no corpo, porque ninguém vai ao céu no corpo físico. Perfeito. Tá? Você achou o versículo 50? Não achei, por incrível que pareça. Tá? É capítulo 12, está nele? 12 ou 15? Não, capítulo 15. 15? Eu falei 12 é 15. 15. Perdão, gente. Tá escrito... capítulo 15, versículo 50. Não, mas vê o título que está lá em cima do capítulo. Exatamente, a ressurreição. Está chamando de ressurreição, que é a reencarnação. Isso. Vai no versículo 43 e 44. 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará
corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Vai para o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não é a carne e o sangue que vão ressuscitar. São Paulo está sendo explícito, mais do que isso não dá. Então, o que acontece? São Paulo, a ser explícito dessa maneira, ele deixa claro. Como, porém, eu falei de Epístola, capítulo 12, primeira epístola, vê lá se você tem a história de São Paulo logo comentando. Aí. No capítulo 12? O que diz aí? Aí diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, Segunda que epístola aos Coríntios, capítulo 12. 12, acerca da diversidade dos dons espirituais. Não, mas eu quero o capítulo 12, da segunda epístola aos Coríntios. Ah, da segunda, perdão, segunda, 12. Só quero o título, por favor. Vamos lá. O 12 é a visão celestial, o espinho na carne. Então, olha só, o que acontece? São Paulo vai nos dizer que ele saiu do corpo e foi ao terceiro céu. Tá? Ele chama assim. E no corpo ele diz curiosamente, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Então, ele teve essa experiência, por isso ele diz, afirmando tão claramente, que assim como o corpo espiritual, também o corpo material. E aí vamos dizer então o que São Paulo quis dizer com isso, já através de Chico Xavier. Chico Xavier, ele recebe então, no capítulo 2º do livro Evolução em Dois Mundos, ele recebe então essa informação dizendo o seguinte, São Paulo recebe essa informação, foi mesmo que nós apontamos, então ele diz, São Paulo então nos diz o seguinte, quando ele está falando primeiro essa parte, ele diz então que ele saiu e foi ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas que ao homem não é dado revelar. Isso nós vimos no anterior. Então agora eu quero mostrar que Chico Xavier recebe então o livro Evolução em Dois Mundos, e aí ele trata do que é o corpo espiritual. Se não conhecer o corpo espiritual, que São Paulo está tentando mostrar a existência dele, se não há corpo espiritual, então não adianta a gente falar, porque a carne e o sangue não vão para o céu, o que vai? Tem que ir, vai ao corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? Agora é definido por André Luiz. Para definir de alguma sorte o corpo espiritual, é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico, porque na verdade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele, corpo espiritual, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. E aí ele vai falar também, nesse mesmo capítulo, nessa mesma hora, ele vai falar então, não mais do corpo espiritual ou corpo mental, mas ele vai falar então que nós temos um meio de gravar tudo isso. E é isso através do corpo mental. Tá? Então tem o perispírito, tem o corpo mental. E esse corpo mental grava tudo, de tal forma que tudo que você faz de bom ou de mal, está gravado. Aí não tem jeito. Então por isso que a gente responde. Porque não tem um anjinho gravando o que nós fizemos de errado, não. Na verdade, está tudo gravado no nosso perispírito, através do corpo espiritual. Exato. Tá? Ou do corpo, melhor dizendo, através do corpo mental. Tá? Uhum. Então a definição é essa. O corpo mental, assinalado experimentalmente por alguns estudiosos, será mais tarde objeto de maiores informações. Não fazemos agora por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Foi recebido pelo Chico, está lá no livro Evolução de Dois Mundos, capítulo 2. Então, quando se entende que é o corpo espiritual, é um corpo de energia, e que tem um corpo mental, que então grava tudo isso, aí a gente entende que isso pode ser resgatado oportunamente. Perfeito. O fato é que, infelizmente, chegamos ao limite aí para nós. Uma última informaçãozinha. Só vocês olharem no Livro dos Espíritos, pergunta 93. O título é Perispírito. Tá certo? Tá, porque para corpo espiritual é para a Igreja Católica, ou pelo menos deveria ser. Corpo espiritual está na Bíblia. Não me cabe. Agora, para a doutrina espírita, para Allan Kardec deu o nome de perispírito. Perispírito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas ao vivo e reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 e também às terças-feiras às 17 horas. E mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E é por isso que nós adotamos
para a nossa vida e transmissão dos nossos poucos conhecimentos para os nossos amigos espirituais, nós transmitimos sempre de acordo com as orientações que vieram do Chico Xavier, através de uma frase que diz tudo. Nós estamos num determinado estágio, olha o estágio, como é que diz? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. O Forte da Casa traz para você a Kennedy Gesso, uma empresa de mais de 28 anos de mercado, além de